lá está coberto. É a relação entre receita e dívida. A diferença é que o Flamengo, com esse orçamento, com essa receita, ele vai lá e contrata o jogador do Atlético de Madrid de 25 anos. O Grêmio e o Inter tem que estar garimpando no mercado. O Grêmio está falando agora de um lateral de 37. Da Chapecoense. Ou 27. o lateral de Chapecoense de 27. Não, achei que você estava o Marcos Rocha, o Marcos Rocha e o Mailton. E o Inter vai lá buscar o Richard, vai buscar... É essa a diferença. Como tu tem a grana para bancar, o Flamengo precisava do meia, porque já está começando a preparar a sucessão do Arrascaeta. Vai lá e busca o Carrascal, que é ser... Rapaziada, bora dar uma olhada aí na imprensa gaúcha. O que tá falando aí dessa prévia aí? Inter e Flamengo aí, Flamengo e Inter. A jogar pela Libertadores aí. Bora que bora. Vamos lá então. Fala do Flamengo aí, qual é o time do Flamengo? Vamos ver. O time do Flamengo, eu tô apostando, claro que tem muita dúvida, ainda muito mistério, porque o Flamengo é um time que tem muita opção. Mas eu tô apostando no seguinte time, Pedro. Rossi, Varela, Léo Ortiz, Léo Pereira e Ayrton Lucas. Everton Araújo, Jorginho, Luiz Araújo, Carrascal, Samuel Lino e Pedro. Esse é o time do Flamengo que eu tô apostando pra começar o jogo. Samuel Lino dá vontade de dar um tiro nele. Se tu quiser saber os caras que eles têm no banco pra mudar o jogo, ou se mudar a escalação original, é outra seleção, tá? Vai. Vamos ver. Emerson Royal para lateral direita, Danilo provavelmente retornando como opção para ficar na zaga, Vinha ou Alexandro para lateral esquerda, Alan para o meio campo, Saul para o meio campo, Gonzalo Plata para o meio campo para o ataque, Nico de la Cruz voltando de lesão para ficar no meio campo, ou na última ou na primeira função do meio, Bruno Henrique, Everton Cebolinha e mais alguns menos badalados do que todos esse. Esses, seleção, né? Todos esses que o Divério alinhou seriam titulares em qualquer time do Brasil. Esses do banco de reservas, todos eles. Mas não adianta, só jogam 11. Todos. Mas não é de graça que o Flamengo tem, né, a folha salarial mais cara da América Latina de 40 milhões de reais mês. É 40? É 40? 40. Só que esses dias eu estava tentando dito pelos influencers do Flamengo. Se a folha é 40, isso se abraça um pouco com a diferença de faturamento, né? Total. Sim. Ou seja, a organização do Flamengo não muda muito a folha em relação à organização de Grêmio Inter, porque eles faturam 500, faturam 1 milhão, o dobro da folha. Assim, faz sentido, grosseiramente, mas é isso. O Flamengo faturou 1.300. Tá, não, eu sei, mas eu tô dizendo assim, aqui o dizem... Inter 600 e o Grêmio 540. Tá, se fala aqui em... É muita diferença. Se fala aqui em 18 a folha, né, do Grêmio e do Inter. Se a do Flamengo é 40... Não, a conta tá certa. Só que o curioso é que a gente aqui paga muito juro, a gente tem que melhorar a gestão. Sim, a nossa é a descoberto. Mas a relação financeira é parecida. Mas a diferença é de que lá está coberto. É a relação entre receita e dívida. A diferença é que o Flamengo, com esse orçamento, com essa receita, ele vai lá e contrata o jogador do Atlético de Madrid de 25 anos. O Grêmio e o Inter tem que estar garimpando no mercado. O Grêmio está falando agora de um lateral de 37. Da Chapecoense. Ou o lateral de Chapecoense de 25, 27. Não, achei que você estava falando o Marcos Rocha, o Marcos Rocha e o Mailton. E o Inter vai lá buscar o Richard, vai buscar... É essa a diferença. Como tu tem a grana para bancar, o Flamengo precisava do meia, porque já está começando a preparar a sucessão do Arrascaeta. Vai lá e busca o Carrascal, que é seleção colombiana, tem passagem, seleção colombiana, jogando no River Plate. O Arrascaeta não tá no jogo de amanhã, não botei nessa lista aí porque tá suspenso, né? Então, assim, essa é a diferença, de tu ter o dinheiro pra fazer o lateral, vender o Wesley. Se a dupla Grenal vender seu principal jogador, o Wesley é um dos principais jogadores do Flamengo... Não me fala em venda do Ricardo Martins. Tem alguma dúvida de que em 6 meses... Não me fala nisso. É a maior das vendas. Então, assim, se sai um titular de Grêmio ou de Inter, eles vão no mercado, garimpam outro jogador pra construir e fazer, se possível, uma outra venda. Ou pegar um menino da base. O Flamengo foi lá e contratou um ex-lateral do Milan. É essa a diferença. E ainda nem tá em idade de aposentadoria, né? Não, veio pela proposta. Assim, pessoal, e o Inter formou o Ricardo Matias. E o Flamengo formou o Alacian. E o Inter vai formando e o Grêmio vai formando. O Flamengo vai formando. O Grêmio tem 5 jogadores na Sub-17, rapaz. E o Flamengo vai formando. O Grêmio tem 5. O Flamengo forma mais até do que o Grêmio e Inter. Como é que é, César? É o Grêmio, tem 5 jogadores. Faz o dever É o Grêmio. O Flamengo forma mais do que Grêmio e Inter
usa um pouco esses jogadores e vende. E o Flamengo agora... Tá mutado aqui. Pô, mas o que acontece? Não basta só, no meu ponto de vista, né? Não basta só revelar, né? Interessante é vender bem. A gente vê aí, até no próprio Flamengo mesmo, tem o Renier que tá voltando agora para jogar no Atlético Mineiro. Não deu certo lá fora, entendeu? Mas o Flamengo fez uma boa venda na época. Acho que vendeu por 140 milhões pro Real Madrid. Então, de que adianta ser revelar e não ter gestão? Não vender jogador, enfim. É importante também a entrada de recurso. Antes as pessoas aí, os anti-flamenguistas aí, anti-rubro-negros, ficavam falando de verba da TV, né? A verba da TV do Flamengo hoje em dia é 10, 20% do que o Flamengo arrecada no ano. Aí cada vez mais vão se criando mitos, né? Teorias que o Flamengo é assim, que o Flamengo é assado. Cara, é gestão, cara. É não gastar mais do que recebe. A gente tá vendo aí no Brasil times que estão contratando, mas devendo até as marmitas. Então não tem mistério. 2013 lá, com bandeira lá, o Flamengo devolveu o Wagner Love, era o nosso melhor jogador. Ganhamos a Copa do Brasil 2013, só Deus sabe como. E hoje o Flamengo porque lá atrás, aí começou em 2015 contratando Guerreiro, depois vem Everton Ribeiro, Diego, aí o resto é história. Então, galera, não tem mistério. É igual na nossa casa. Se você recebe, sei lá, 2.000, você não pode ter uma dívida, eu acho que 40% da sua arrecadação, 40%, 50%, segundo os financeiros aí dizem, né? Para não comprometer o orçamento, você tem que guardar dinheiro, você tem que estruturar a sua casa. Enfim, eu fico vendo a própria parte da imprensa, né? Pedindo uma gestão limpa de clube, sendo que elas mesmas não ajudam isso, né? É bem complicado, né? Mas vamos seguir o vídeo aí. Tem um técnico, o Felipe Luiz, que é parceiro no aproveitamento de jogadores da base, que é muito importante para um clube, né? Às vezes tu encontra um treinador que não lança jogadores, não adianta nada. Tu tá acostumado com o Flamengo, né? O Felipe Luiz é parceiro, o Felipe Luiz tá bem cotado, mas o Felipe Luiz já tá num momento já teve cobrança. Porque o Flamengo foi eliminado da Copa do Brasil, o Flamengo lidera o Campeonato Brasileiro, mas por mais que ele seja o primeiro colocado, ele tem o Palmeiras muito perto, por exemplo, e ele não sobrou contra o Mirassol no final de semana, ele escapou, inclusive, de levar um empate. É curioso, o Flamengo não tem... se a gente acha que a relação do Rio Grande do Sul e as torcidas são extremadas, a do Flamengo é uma situação muito maior. O Flamengo não tem nenhum número entre o 8 e o 80. Ou o Flamengo é o melhor time do mundo, ou o Flamengo é o pior time do mundo. E parece estar sempre à beira da explosão, pro bem e pro mal. E até escrevi sobre isso, já está em GZH, numa relação com o que aconteceu com o Diogo Nogueira, que é o principal assunto aqui hoje do Rio de Janeiro, pelo vídeo que viralizou dele dando uma bronca em torcedor do Atlético Mineiro, que ficou brincando com ele num show, expulsou os caras do show, desfilou, Pedro, um rosário de palavrões contra os caras. Mas que tem a mulher que ele tem, não pode ficar bravo com nada, rapaz. Tá bom. Concordamos, mas enfim, e mostra um pouco como é esse Flamengo, o que é essa relação que o Flamengo vive de loucura intensa sempre. Por outro lado, tem o Inter, que está chegando daqui a pouco mais, né, no início da noite aqui no Rio de Janeiro, que vai ser recebido por um grande público. Estão em 2.000 colorados esperados para o jogo. Alguns deles já caminhando pela orla de Copacabana, para irritação do CCD. Foi a hora que tu saiu. Agora tu deu uma reformulada na frase da manhã, né? Vamos deixar bem claro isso. Frase da manhã era: eu só vi camisas do Internacional na orla do Rio de Janeiro. Tá, é que tem uma coisa que chama a atenção, não sei se ainda... Do Leme ao Pontal. Do Leme ao Pontal. Eu não vou ao Rio desde antes da pandemia, e é o lugar onde eu passo férias, onde gosto de passar férias. Gaúcho costuma se sentir muito bem no Rio, porque a gente é muito, muito bem acolhido lá, e vice-versa. Mas uma coisa que tem, César, para ajudar na argumentação do Rafael, é que além do bar em Copacabana, tem um bar que reúne colorados para ver jogo. Na Rua Bolívar. No Leme, na praia do Leme. O Pedro, ele tá com o time escalado.
O Roger vai realizar Rio duas. de Janeiro, e o Inter quer que esse rio Tem alguns seja... gatilhos que acionam. Esse Rio de Janeiro quer ser lindo para o Inter. Rocher, Aguirre, Vitão, Juninho, Bernabé, Thiago Maia, Alan Rodrigues, Alan Patrick, Tabata pela direita, Wesley pela esquerda e o Ricardo Matias, o centroavante. Gostei. Essa formação do Inter. Uma dúvida. O Bragantino no final de semana, exceções ali da lateral direita e do Vitão, né? O Aguirre foi reserva lá e o Vitão não podia jogar por conta de suspensão. Então o Inter vai escalado com Valência e Borré no banco de reservas. A notícia do Inter nessa terça-feira pela manhã envolve nada mais merecido do que isso. E hoje pela manhã, Fernando, né, Pedro, anunciando uma rescisão de contrato amigável com o Inter. Ele tinha vínculo até dezembro, 38 anos de idade, sofreu uma grave lesão no joelho, o prazo de recuperação justamente até o final do seu contrato com o Inter. Ele veio a Porto Alegre, se reuniu com os dirigentes e as partes acertaram pelo fim antecipado do vínculo. E galera, se liga aí no mano a mano aí do baldaço aí. Mano a mano de Flamengo e Inter. Opa, vambora. Rossi ou Rocher? Rocher. Emerson Royal ou Aguirre? Aguirre. Léo Ortiz ou Vitão? Vitão. Léo Pereira ou Juninho? Léo Pereira. Bernabé ou Alexandro? Bernabé. Jorginho ou Thiago Maia? Jorginho. Saul ou Alan Rodrigues? Saul. Doendo o coração, mas vambora. Arrascaeta ou Alan Patrick? Alan Patrick. Wesley ou Samuel Lino? Wesley. Tabata ou Plata? Plata. Ricardo Matias ou Pedro? Pedro. Roger Machado ou Felipe Luiz? Roger Machado. Mas é isso aí, rapaziada. Espero que vocês tenham curtido o vídeo aí. Beleza? Comenta aí o que vocês acharam. Só Deus sabe o que vai acontecer nesse jogo, né? Flamengo e Inter. É complicado, né? Sempre a partida complicada. O Inter, historicamente, é um rival Flamengo aí em várias competições. Enfim. Espero que vocês tenham curtido o vídeo mais uma vez. Eu vou encerrando por aqui. Valeu, tamo junto. Até o próximo vídeo.